Hoje estou aqui para cumprir mais uma missão, resolvendo o exame de matemática 12ª classe 2025. O meu nome já está por aqui. Bom, começando de número 1. Número 1 é uma questão de teoria, não é? Então, o que representa o módulo ou valor absoluto de um número real? É muito simples. Opção A, o próprio número. Não. O simétrico do número? Não. A distância desse número a zero no eixo real. A opção correta é a opção. Então, vamos ao número 2. O número 2 diz o seguinte: qual das condições torna a equação módulo de x igual a k mais 7 possível? Bom, vamos tentar ver isso na prática. Bom, o número 2. Tenho módulo de x, não é? Igual a k mais 7. Bom, essa equação, na verdade, só pode ser possível se e somente se k mais 7 for maior ou igual a zero. Então, resolvendo essa inequação, vamos isolar o k, fica maior ou igual. O 7 é positivo, quando passa para lá muda de sinal, fica menos 7. Então, representando isto na forma de intervalos, aqui vamos ter é maior, né? A seta vai para lá. Como é maior ou igual, vamos pintar a bolinha, não é? E aqui temos o menos 7. Então, para o caso de indicar a solução, ou seja, o valor de k, o k tem que pertencer, como a bolinha é pintada, significa que será intervalo fechado de onde? De menos 7 até mais infinito. Aberto, não se fecha no mais infinito. Bom, vamos verificar as opções. Opção A, intervalo aberto, não é? Aberto de menos infinito, não é? Então a opção correta é a opção C, intervalo fechado de menos 7 até mais infinito. Bom, vamos ver o número 3. O número 3 diz o seguinte: aqui corresponde à expressão módulo de 1 menos raiz de 3. Bom, o número 3 é muito simples também. É módulo de 1 menos raiz de 3, não é? Então, isto na verdade é mais ou menos igual. Vamos analisar. Aqui temos módulo da diferença. Nós sabemos que módulo da diferença será a diferença, não é? A diferença do número maior e o número menor. Então, neste caso, vamos verificar qual é o número maior. Bom, o número maior, na verdade, é raiz quadrada de 3. Então, será a diferença, desculpa, aqui fica raiz de 3, não é? Menos o número menor. Então, o módulo da diferença será a diferença, não é? Do número maior e o número menor. Então, isto na matemática nós podemos escrever da seguinte maneira. Aqui temos raiz de 3 menos o 1. Então, eu mesmo dizer menos 1, não é? Menos 1. O sinal de raiz de 3 é positivo. Fica raiz de 3. Então, vamos verificar nas opções qual é a opção que tem menos 1 mais raiz de 3. Então, opção A é 1 mais, não é? Opção B, menos 1 raiz de 3. Então, é a opção correta, B. Então, vamos ver o número 4. O número 4 não tem cálculos, não é? Na reta numérica, a expressão módulo de x menos a significa
a distância entre x e a. Muito simples. A distância, não é? A distância de x até a. Logo, a opção correta é a. Minha irmã Xinguzi, acho lá veio. Vamos no número 5. Número 5. O número 5 diz o quê? O número 5 diz o seguinte: qual é a solução da equação módulo de x igual a 8? Então, número 5 temos módulo de x igual a 8. Isto é muito simples, não é? Primeiro vamos o módulo é dado em dois casos, não é? A parte positiva primeiro e depois a parte negativa. Então, aqui vamos mostrar dentro do módulo fica 6 igual a 8, ou o x vai ser igual, vamos trocar o sinal, fica menos 8, não é? Então, vamos verificar nas opções qual é a parte que temos o x igual a 8 ou x igual a menos 8. Então, analisando no número 5, aqui temos x igual a 8, não é? X igual a menos 8, não é? Então, opção C, x igual a menos 8 ou x igual a 8. Então, a opção correta é essa. Temos o x igual a menos 8 temos o x igual a 8 e não i, mas sim o x igual a 8. Então, a opção D, colocaram o conectivo i, logo não pode ser i, tem que ser o. Cuidado, isto é matemática. Bom, vamos no número 6, não é? Número 6, sim. Então, qual das opções corresponde à interpretação geométrica para que valores de x a distância entre x e o ponto menos 3 na reta numérica é igual a 5? Ok, isto é muito simples. Bom, suponhamos que temos o x menos o x0, não é? Igual a um certo valor k. Então, temos que analisar o caso de número 6 da seguinte forma, não é? Então, tendo em consideração que o seu x0 será menos 3 e será igual a 5 neste caso. Então, o nosso k será 5. Então, o x0 é menos 5 e o k é igual, não menos 5, aqui é menos 3. Aqui é 5. Então, vamos ter o x menos, atenção, esse menos é da fórmula. Então, o x0 é menos, não é? É menos 3. Igual, o k será 5, não é? Então, isto é o mesmo que x menos vezes menos é mais 3 igual a 5. Então, vamos lá observar a opção que tem módulo de x mais 3 igual a 5. É o número 6. Opção A, não é? Opção B, módulo de x mais 3 igual a 5. Opção correta é B. Opção C, colocaram menos aqui, não é? Opção D, colocaram mais, depois igual a 3, não, mas a pessoa que escolheu a opção D, alguma coisa não está na. Se disseram bem aqui, é igual a 5. Então, vamos ao número 7. Número 7, a solução, não é? A solução da equação módulo de módulo de x menos 1 igual a módulo de 2x. Bom, vamos ver isto na prática. O número 7, não é? Diz o quê? Módulo de x menos 1 igual a módulo de 2x. Então, nós queremos saber a solução dessa equação.
Bom, isto é módulo. O módulo é dado em 2 casos. Então, o primeiro passo, vamos tirar isto dentro do módulo, depois vamos transformar a segunda, ou seja, a parte que está depois da igualdade como sendo negativo. Então, fica x menos 1 igual a 2x. Tiramos dentro do módulo, não é? E x menos aqui é o, não é? X menos 1 igual, vamos tirar o sinal, vamos trocar o sinal, será menos 2x. Então, aqui fica x, o 2x, ou seja, essa parte tem a variável. Então, termos com variáveis sempre ficam no primeiro membro. Então, vamos passar o 2x para lá, muda de sinal, fica menos 2x igual. Este menos 1 é o termo independente. Os termos independentes ficam no segundo membro. Então, é negativo, quando passa para lá fica positivo. Ou o mesmo procedimento, aqui é negativo, quando passa para lá fica positivo, igual o menos 1, quando passa para lá fica positivo, não é? Então, x menos 2x. X menos 2x é o mesmo que menos x, igual a 1. Ou aqui, x mais 2x é o mesmo que 3x igual a 1. Então, aqui vamos aplicar o conhecimento da 8ª classe, não é? Uma variável não pode ser negativa. Logo, vamos multiplicar por menos 1 aqui. Então, fica, multiplicando por menos 1 fica positivo, igual. O 1 torna-se negativo, porque multiplicamos por menos 1. Ou, vamos isolar o x aqui. X vai ser igual a 1. O 3 está a multiplicar. Quando passa para lá, divide. Fica 3. Então, a nossa solução, neste caso, será o x igual. Então, vamos começar do número menor. O número menor entre menos 1 e 1 sobre 3 é o menos 1. Então, fica menos 1 e, por fim, 1 sobre 3. Então, vamos analisar nas opções qual é a opção que nos dá menos 1 e 1 sobre 3. É o número 7. A opção A não é. Opção B, menos 1 e 1 terço. Logo, a opção correta é B. Cuidado com a minha irmã. Ela é muito chata na matemática. Bom, vamos ver o número 8. O número 8 não tem cálculos, não é? É só uma questão de observação. O que representa o símbolo? Isto é fatorial, não é? Então, após um número inteiro não negativo, suponhamos que é o 2 fatorial não negativo, n fatorial. Então, vamos considerar o n como 2. Então, fatorial. Então, vamos observar a opção A. A soma de todos nos fatoriais. Então, ou seja, neste caso não entra a soma, mas o produto de todos os números inteiros positivos menores ou igual a n, que é o meu 2, o produto. Vamos recuar. Então, isto é mesmo que 2. Então, o produto, não é? De todos os números inteiros menores. Então, um produto aqui, vamos ter o 2 vezes o 1, não é? Então, se fosse 3, a gente ia dizer 3 vezes 2 vezes 1. Então, essa percepção que a gente tem neste contexto. Então, a opção correta, na verdade, é a opção B, porque trata-se de produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais. Atenção, se fosse somente menor, a opção B ia ser incorreta, não ia ser correta. Então, aí colocaram menores ou iguais, significa que aquele n faz parte. Então, logo, a opção correta é exatamente a opção B. Vamos ao número 9. Simplifique a expressão. Então, vamos escrever essa
expressão, não é? Vamos escrever a expressão. Diz o que a expressão? A expressão diz 2 em 2n fatorial sobre o quê? Sobre 2n, não é? Menos 2, tudo fatorial. Então, para os que estiveram uma boa preparação comigo, o ninja de matemática, sabem muito bem isto. Então, vamos observar qual é o número maior, não é? O número maior, na verdade, é 2n fatorial. Então, temos que recuar, ou seja, temos que começar de número maior para o número menor. Então, temos que recuar para o número menor. Recuando, teremos o 2n, não é? Que multiplica a 2n menos 1, não é? Vamos para o 2n menos 2. Então, isto fatorial sobre o 2n menos 2 fatorial. Então, a matemática, ele aceita a simplificação desses termos, não é? Então, simplificamos, o que resta? Resta exatamente 2n menos 1. Depois daqui vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Isto vai multiplicar aqui e por sua vez vai multiplicar aqui. Então 2n vezes o 2n na minha terra é 4n ao quadrado, mais vezes menos é menos, 2n vezes 1 vai dar 2n. Então, essa é a opção correta. Vamos analisar nas opções. Bom, opção A temos 2, opção B temos 2n, então opção C temos 4n ao quadrado menos 2n. É o que a gente tem aqui. Logo, a opção correta é a opção C. Vamos ver o número 10. O número 10 diz o seguinte: qual é o valor do primeiro elemento da linha 5, não é? Do triângulo de Pascal? Bom, para quem já dimou muito comigo acerca do triângulo de Pascal, eu vou direto ao assunto. Então, o primeiro elemento será, ou seja, é 1. Depois, para o segundo caso, fica 1. Para o terceiro caso, 1, 2, 1. Para o quarto caso, não é? É 1, 3, 3, 1. Depois 1, 4 e 6, 4, 1. Daí 1, 5, 10, 10, 1. Bom, querem que eu vou terminar por aqui, não é? Então, vamos observar qual é o valor do primeiro elemento da linha 5 do triângulo de Pascal. Então, isto chama-se de triângulo de Pascal, só que fiz logo, não é? Quando o ninja anda bem preparado, transmite logo direto, não é? Então, aqui temos a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, a questão que surge é: qual é o valor do primeiro elemento? O valor do primeiro elemento, não é? Da linha 5. 1, 2, 3, 4, 5. A linha 5 está aqui. Então, o primeiro elemento é 1. Então, vamos verificar onde é que nós temos o 1. Analisando, a opção A é 0, não é? B é 1. Logo, a opção correta é B. Vamos ao número 11 agora. Um acontecimento certo é aquele que... aqui mesmo o meu puto de 5 anos pode acertar, entre aspas, não é?
Então, um acontecimento é dito certo quando a sua probabilidade é igual a 1, ou seja, equivale a 100%. Só isso aí, só. Então, vamos analisar a opção A. Tem probabilidade 0 de ocorrer? Não. Tem probabilidade 1 de ocorrer. Aí sim é a opção correta. Logo, o número 11, a opção correta é B. Vamos ver a opção C. Tem probabilidade entre 0 a A? Não. Depende do caso? Não. Então, vamos analisar o número 12 neste caso. O 2 diz o quê? Seja esse, não é, o espaço amostral e há um subconjunto de S, o que representa a união com S. Pessoal, vamos lá ver isto na prática. Disseram que o S é um espaço amostral. Então, vamos ver o número 12. O S é um espaço amostral. Então, vou definir o S como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então, dizem que o conjunto A é um subconjunto de S. Então, significa que os elementos que o conjunto A terá, então, serão os elementos que o conjunto S terá. Então, neste caso, posso definir o A como sendo o subconjunto de 3, 4 e 6, não é? Então, estes elementos estão no conjunto S. Então, eles pedem o quê? A união com S. Então, juntando isto, não é? A união com S vai ser igual, vamos unir o A e S. Então, vamos começar do número menor, temos 1, 2, 3, só que não se repete, não é? Depois 4, 5 e 6. Unimos. Analisando, não é? Está a ver esse conjunto, ou seja, o resultado da união de A e S, não é? Resulta em um conjunto S. Percebes? Esses elementos são esses. Então, logo, a opção correta será S, não é? Porque a união desse conjunto, ou seja, do subconjunto e o conjunto, então vai ser igual a S. Então, número 12, a opção correta onde tem S, e é aqui, opção C. Então, minha irmã se baralhou um pouco, mas ok, ela ainda está num bom caminho. Bom, vamos analisar o número 14. Determine. Não é o número 14. Quantos termos existem na expansão em completa de A mais B elevado a N? É muito simples. Tá vendo? Nos point aqui é só acrescentar o 1 mais 1. Então, a opção correta é onde tem N mais 1. Opção A, N. Não. B, N menos 1. Não. C, N menos 2. Não. O D é a opção correta. N mais 1. Então, vamos para o número 14. Então, agora é número 14. Determine o terceiro termo da expansão. Então, o número 14, qual é a expansão? É x mais 2 elevado a 5. Então, este é o número 14. Então, para determinar, ou seja, número 14, temos que determinar o terceiro termo da expansão, entre parênteses, x mais 5 elevado, não, é x mais 2 elevado a 5. Então, conforme viram no exemplo anterior, quando tínhamos A mais B elevado a N, então o A é x, o B é esse 2, o N é 5.
não é? Então, isto tem fórmula. Qual é essa fórmula? Para determinar o terceiro termo, mesmo se for o quarto, quinto, tanto faz. Então, a fórmula é essa, combinação de n tomado a p a p, que multiplica a x, não é? Elevado a n menos p, vezes 1b elevado a p, não é? Então, neste caso, temos que achar o p. Como é que se acha o p? É muito simples. Qual é o termo que nos pediram para a gente calcular? É o terceiro termo. Então, o p vai ser igual a terceiro termo tirando uma unidade. Então, p vai ser igual a 2. Então, vamos ter combinação. O n é 5, o p é 2, vezes o x. O n é 5, não é? Menos o p é 2, vezes o b. Qual é? É o 2. Então, 2 elevado. Qual é o meu p? O meu p é 2. Então, aqui fica a combinação de 5 tomado a 2 vezes o x elevado. Isto, 5 menos 2 é 3, vezes o 2 elevado a 2 é 4. Então, vamos calcular a combinação de 5 tomado a 2. Sabendo que a fórmula para calcular uma combinação de n tomado a p é igual a n fatorial sobre o p fatorial que multiplica a n menos p fatorial, não é? Essa é a fórmula. Então, vamos calcular a combinação de 5 tomado a 2. Então, fica combinação de 5 tomado a 2 igual, o meu n lá é 5 fatorial sobre, não é? O meu p é 2 fatorial, que multiplica a 5 menos 2 fatorial, não é? Isto é o mesmo que 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 menos 2 é 3 fatorial. Então, irei decrescer para o número que está próximo do número maior. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3. Encontrei 3. Vou parar. Fatorial sobre 2 fatorial. Multiplica 3 fatorial. Depois, pachaca. Fica 5 vezes 4 é 20, sobre 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, isto é igual, 20 a dividir por 2 fica 10. Então, teremos aqui, não é? Combinação de 5 tomado a 2 é 10 vezes x ao cubo, não é? Vezes 4. Então, 10 vezes 4 é 40, que multiplica a x ao cubo. Então, vamos verificar a opção que tem 40 vezes x elevado a 3. Analisando a opção A, não é? Opção A, temos 10 vezes x ao cubo, 9 vezes 4. Só que eu multipliquei logo. 10 vezes o 4 dá o quê? Dá 40x ao cubo. Logo, a opção correta é 40x ao cubo. E neste caso é 10x ao cubo vezes 4. Então, aqui a opção correta. Opção B não é. D também não é. E assim sucessivamente. Então, vamos ver o número 15. De quantas maneiras diferentes 5 livros distintos, diferentes, podem ser arrumados em uma prateleira? Aqui é muito simples. Suponhamos que eu tenho 2, 3, 4, 5 livros. Então, aqui não especificaram a ordem, não é? Eu posso começar do segundo livro, depois o terceiro, depois o primeiro, depois o quarto, depois o quinto. Assim sucessivamente, posso permutar, não é? Então, nesse caso, significa que é permutação de 5, que é igual
a 5 fatorial, não é? Então, 5 fatorial é o mesmo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Depois isto dá 5 vezes o 4 é 20, vezes 3 é 60, vezes 2 é 120. Então, a opção correta é onde tem 120. Vamos observar. Número 15. 2, não é. Então, a opção correta é 120. Então, vamos ao número 16. Em uma competição com 7 participantes, de quantas maneiras diferentes podem ser atribuídos as medalhas de ouro, prata e bronze? Analisando essa questão, trata-se de arranjos. Como é que se calcula um arranjo? Então, arranjo de n tomado a p é o mesmo que n fatorial sobre o n menos p fatorial. Então, no nosso exame, ou seja, no número 15, nos deram em uma competição com 7 participantes. Então, o número total, neste caso, é 7. Então, para achar o P, não é? Aqui temos, podem ser distribuídas as medalhas de ouro, 1, prata e bronze. Temos 3, significa que o P será 3. Então, o meu P será 3. Então, aplicando a fórmula de arranjo, então fica em 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial igual a 7 fatorial sobre, aqui fica 4 fatorial, isto fica 7 vezes o 6 vezes 5, não é? Vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Tiramos, ficam em 7 vezes 6 vezes 5, isto é igual. Então, aqui temos o 7 vezes 6 vezes 5, que é 210. Então, a opção correta é 210. Mas no número 16, não temos 210. Eles cometeram uma falha. Eu entendo, são humanos, não é? Então, esse exemplo, ou seja, o exercício número 16, acho que estava no exame de 2023, se não me engano. Então, a opção correta é 210. Então, como exame, não é? Não tem como deixar em branco. Então, no meu ponto de vista, eu ia escolher a opção C, tomando em consideração isso, toma lá, sobre 210, ok? Bom, vamos ao número 17. Número 17 é um número que complica muitas pessoas. Então, lança-se uma moeda 2 vezes, não é? Qual é a probabilidade de obter 2 vezes coroa, não é? Então, vamos ver isto na prática. Nós sabemos que isto é uma moeda, então vou considerar o C como cara e o K como coroa, não é? Então, isto é uma moeda. Quando eu lanço pela primeira vez, eu posso sair cara assim como coroa. Então, se eu lançar da segunda, aqui pode sair cara, aqui pode sair coroa, e aqui pode sair coroa, assim como cara. Então, tenho que definir o espaço amostral. Então, o espaço amostral pode ser cara, assim como cara. Então, cara, depois cara, coroa. Em cara, coroa, vamos aqui, coroa, não é? Depois coroa e cara.
Então, já defini o meu espaço a mostrar. Então, nós sabemos, ou seja, nós queremos a probabilidade. Então, nós sabemos que a probabilidade é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis, não é? Então, em outra linguagem muito simples, é o mesmo que a probabilidade é igual a parte, não é? Sobre o todo. Sobre o todo. Então, a parte é o que eu pretendo extrair. Então, o todo é o universo. Por exemplo, para os casos possíveis, não é? CP. Então, tenho que contar esses elementos todos. 1, 2, 3, 4. Então, casos possíveis são 4. Mas a questão diz o quê? Diz que qual é a probabilidade de obter 2 vezes coroa? 2 vezes coroa. Eu designei coroa como capa. Então, irei analisar aqui no espaço a mostrar onde que eu tenho 2 coroas, não é? É basicamente aqui. Então, casos favoráveis, só tenho uma e única parte que tem somente coroa, não é? Que tenho 2 coroas, aliás. Aqui tenho cara a cara, aqui é cara, coroa. É somente aqui que eu tenho coroa, coroa. Então, a minha probabilidade vai ser casos favoráveis é 1, fica 1, sobre casos possíveis é o 4. Então, a probabilidade é de 1 sobre 4. Então, analisando nas opções, a opção correta é basicamente a opção A. Então, vamos para o número 18. Qual é a principal característica de uma progressão geométrica? Amados, na progressão geométrica, na verdade, usam-se a multiplicação e a razão, não é? Ou seja, ou a divisão. Então, vamos analisar a opção A. A diferença entre pessoal, a diferença é na PA que nós usamos a diferença, não é? Do termo consequente menos o termo antecedente. Então, ignoramos a opção A. Então, a opção B, a razão entre os termos consecutivos é constante. Estão a perceber aqui, né? A razão, ou seja, a divisão entre os termos consecutivos é constante. Então, a opção correta é B. Trata-se da divisão entre termos consequentes. Não, consecutivos, né? É constante. Opção C. Os termos são sempre positivos. Não, nem sempre. A soma ela na PA. Logo, a opção correta é B. Então, número 19. Em qual das seguintes expressões representa o termo geral AN? De uma sucessão onde cada termo é obtido adicionando o 3 ao termo anterior, sendo o primeiro termo o 2, não é? É bastante muito simples. O termo geral, não é? Nós sabemos que o termo geral, então, o termo geral, na verdade, vamos calcular o número 19. Diz o que é o número 19? Qual das seguintes expressões representa o termo geral AN, não é? O AN de uma sucessão onde cada termo é obtido adicionando 3 ao termo anterior. Significa que o 3 é a minha razão. Razão é 3. Então, sendo o A1 igual a 2. Então, sendo 2 o primeiro termo. Então, significa que A1 é 2. Então, aqui estamos número 19. O AN, nós sabemos que AN é dado por A1, não é? Mais o N menos 1 vezes T. Então, AN vai ser igual, o A1 é 2, está aqui, mais o N menos 1 vezes a razão é 3.
Então, o meu AN vai ser igual, esse 3 multiplica aqui e por sua vez multiplica aqui. Então, fica 2 mais 3 vezes N é 3N, menos vezes mais é menos, 3 vezes o 1 fica 3. Então, AN vai ser igual. Vamos começar do termo que tem variável, ou seja, incógnita neste caso. Depois vamos ter 2 menos 3, é menos 1. Então, vamos verificar onde temos o 3n menos 1. Então, analisando o número 19, aqui a opção A é AN igual a 3n, não é? A opção B, AN igual a 2n, mas não é. A opção C, AN igual a 3n menos 1. É o que encontramos aqui. Logo, a opção correta é C. Então, vamos ao número 20. Em número 20 diz o quê? Se o termo geral de uma sucessão é dado por AN, não é? É dado por AN igual a N ao cubo, não é? Mais 1. Qual é o valor do segundo termo? Qual é o valor do segundo termo? Do segundo termo, o A2 igual a... Ou seja, nós queremos o valor do segundo termo. Qual é o valor do segundo termo? Então, analisando este índice aqui, é o mesmo que n. Então, vamos considerar o n como 2. Então, fica A2, nós queremos o segundo termo. A2 igual, no lugar de n, vamos colocar 2 ao cubo mais 1. Então, A2 vai ser igual 2 ao cubo, é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1 é 9. Então, vamos verificar onde nós temos o 9. Então, o segundo termo, neste caso, vai ser 5 não, 7 não, 9. 9 é a opção correta. Então, agora vamos ao número 21. O número 21 diz o seguinte: qual é o termo geral da sucessão 2, 6, 18, 54? Só por analisar, só dá para ver que isto é uma PG, não é? Qual é a razão? A razão é 3. Como é que se acha esse 3? É só dividir o 54 por 18, não é? Vai dar 3. 18 por 6 vai dar 3. 2 por 3, não, 2 por 6 por 2 vai dar 3. Então, significa que a razão, neste caso, no termo geral, a razão é dada porque o R, ou seja, é 3. Então, nós queremos o termo geral, não é? Nós sabemos que o termo geral de uma PG é dado por AN igual a A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, analisando para a nossa sucessão, o primeiro termo temos o 2, não é? Então, significa que o A1 é igual a 2. Então, o termo geral AN vai ser igual a 1 é 2, não é? Vezes, qual é a razão? É 3 elevado a N menos 1. Então, este é o termo geral daquela sucessão. Então, vamos analisar o número 21, a opção correta. Não é B, não é C. Aqui colocaram mais, não é? E por fim, a opção correta é D. A N igual a 2 vezes 3 elevado a N menos 1. É o que temos aqui. Então, este exame, na verdade, era muito simples. Só dava para ter um 19, no mínimo. Então, vamos ver o número 22. Dizer que uma sucessão AN crescente significa que cada termo é pessoal. Crescente, não sabe quando que uma coisa cresce. Vamos ver a opção A. Menor que o termo anterior. Não, pessoal. Se vamos analisar a opção A, não é? Menor que o termo anterior. Se o primeiro termo for 1 e depois o segundo for 1, depois o 0, não é? Dizem que tem que ser menor que o termo anterior. Essa sucessão cresce.
Não, decresce. Logo, não é crescente. Maior que o termo anterior. Suponhamos que temos 1, 3, 4, 8. Está a ver? Maior que o termo anterior. Maior que o termo anterior. Maior que o termo anterior. Então, essa associação é crescente, não é? Logo, a opção correta, nada mais, nada menos, é a opção B, número 22. Então, vamos ver a opção, ou seja, o número 23. Pessoal, é muito simples. Uma associação diz-se monótona-se, todo mundo sabe, não sei se você sabe já, mas uma associação é dita monótona quando ela é crescente ou decrescente, somente essas duas coisas só, caso ao contrário não é. Então, vamos ver a opção A, mantém um padrão consistente de crescimento ou decrescimento, sem mais delongas, a opção correta é a opção A, não é? Opção B não é, não mantém um padrão de crescimento, não. C também não é, D não é. Então vamos ver o número 20. Número 24. Intuitivamente o limite da sucessão não é 1 sobre n mais 1 é 0, porque, pessoal, na verdade o número 24 era muito simples. Então, dizem que o limite da sucessão 1 sobre n mais 1 é 0 porque, bom, esse limite, ou seja, o limite dessa sucessão só pode ser 0 quando o n tende a infinito, não é? Só pode ser 0 quando o n tende a infinito. Vamos verificar, substituindo o lugar de n por infinito, fica infinito mais 1. Então, aqui fica 1 sobre infinito mais 1 é infinito. 1 sobre infinito na matemática, ou seja, nos limites, qualquer número sobre infinito é sempre 0. Então, só pode ser 0 se o n tende a infinito. Vamos analisar a opção A. Os denominadores diminuem a medida? Não é. Opção B. Os numeradores que fizeram o quê? Não é. Opção C. Os denominadores aumentam indefinidamente, tomando a fração cada vez menor. Não é. A diferença entre termos consecutivos tende ao quê? A infinito. Wonderful. A opção correta é D. Tende a infinito. Deu 0. Então vamos ver o número 25. O número 25 é moleza. Na verdade, qual é o limite da sucessão? Só te deram uma sucessão. Tens que saber que o seu n tende a infinito. Então vamos calcular o limite, não é? Sabendo que o n tende a infinito dessa sucessão. 2n mais 3 sobre 2n mais 1. Então, isto é um número 25. Bom, o limite, ou seja, o n tende a infinito. Primeiro passo, vamos substituir pela tendência. Fica 2 vezes o infinito mais 3 sobre 2 vezes o infinito mais 1. Então, isto, 2 vezes o infinito é infinito, depois mais 3 sobre aqui infinito mais 1. Então, isto dá infinito mais 3 é infinito, infinito mais 1 é infinito. Isto não é resultado, meus caros amados, mas sim é uma indeterminação. Temos que levantar. Como é que se levanta uma indeterminação dessa natureza? Bom, é muito simples. Nós vamos usar os termos que tem o maior grau neste caso. Então, usando o processo ou seja, o método odômetro, não é? Nós vamos analisar, ou seja, nós vamos ver que o termo que tem maior grau é o n, não é? Então, vamos pegar isto que tem n, não é? Então, fica limite de n tendendo a infinito, 2n sobre 2n. N com n, gilete, fica 2 sobre 2. 2 sobre 2 fica exatamente 1. Então, número 25, a opção correta é onde tem 1. Então, vamos ver o 25. A opção correta é 1. Wonderful. Vamos
ao número 26. Bom, o número 26, na verdade, querem o quê? A soma dos 20 primeiros termos da progressão aritmética. Para quem teve uma explicação comigo, tenho uma certeza de que acertou o número 26 sem usar as fórmulas. Mas como isto é resolução, não é? Eu vou usar as fórmulas adequadas para tal. Então, soma dos 20, não é? Primeiros termos de uma progressão aritmética. Primeiro temos que colocar, ou seja, a fórmula para calcular a soma, não é? A soma dos termos de uma PA. Então, se não me engano, por aí mal da 2023, quando eu estava na 12ª, não é? A soma era dada através de A1, não é? Mais AN sobre o N, não N, sobre 2, que multiplica o N aqui. Então, essa era a fórmula para a soma, não é? Para a soma. Bom, sabendo que nós queremos a soma dos 20 primeiros termos, então temos que tomar em consideração que o nosso N é igual a 20. Mas, bom, temos que calcular o AN. Nós não temos o AN. Isto é o número 26, não é? Nós não temos o AN. Como é que se acha o AN, ou seja, o último termo? AN é dado por A1 mais o N menos 1 vezes o D, que é a razão. Então, analisando para a nossa associação, nós temos em 1, 3, 5. Ou seja, se nós fizermos 3 menos o 1 vai dar 2, 5 menos 3 vai dar 2. Então, a razão é exatamente o 2. Logo, fica AN igual, o meu A1 aqui é 1, não é? O meu A1 é 1, mas o N, já especifiquei desde o início, não é? Que o N é 20, menos 1 vezes o razão é 2. Então, a N vai ser igual a 1, mais 20 menos 1 é 19, vezes 2. Então, a N vai ser igual a 1, mais em 19 vezes o 2. Então, 19 vezes 2, 2 vezes o 9 vai ser 18, vai ser 8, vai 1. Então, 2 vezes 1 vai ser 2, mais 1 vai dar 3, logo vai ser 36. Então, a N vai ser igual, 1 mais 36 é 37. Então, tendo 37 como seu último termo, nós podemos calcular a soma, não é? A soma dos 20 primeiros termos, sabendo que o A1 é 1, mas o AN, acabamos de calcular aqui, é 37, vezes o N é 20 sobre 2. Então, a soma dos 20 vai ser igual, aqui 1 mais 37 é 38, não é? Vezes o 20 sobre 2. Então, fica soma dos 20 vai ser igual a, podemos simplificar aqui por 2, fica 38 vezes 10. Então, 38 vezes 10, aqui, pá, aqui é 38, não é? 38, ainda não 36, 38, aqui fica 39, não é? Então, aqui obviamente vai ser 39, isto é 40, não é? É 40. Então, houve uma falha, 40.
Então, 40 vezes 10, soma dos 20 vai ser igual, isto é 400. Então, vamos verificar a opção que tem 400. Então, em opção, ou seja, número 26, a opção que tem 400 é a opção C. Então, a opção correta é 400. Então, o número 27 não requer cálculos, não é? Então, qual é a notação matemática para o limite de f de x quando x tende, ou seja, se aproxima de A é igual a L? Pessoal, limite não, o x não se aproxima a L, aqui o A não se aproxima a x, mas sim é o x que se aproxima de A, igual a L. Então, aqui a opção correta é C. O limite de f de x quando o x se aproxima de A é igual a L. Então, a opção correta é exatamente a opção C. Então, vamos ao número 28. O número 28, não é? Considere a função f de x. Considere a função f de x. Diz o que é a função f de x? F de x, temos o que? O x ao quadrado. Aqui temos o 8 menos 2x, não é? Se o x for menor ou igual a 2 e se x for maior que 2, pode-se afirmar-se que, então, aqui nos deram essa função, não é? O número 28. Então, o que nós podemos afirmar? Primeiro temos que calcular os limites laterais, e vamos verificar a função no ponto. Limite lateral à esquerda nos dará um ponto 2, não é? O x tendendo a 2 à direita. Quando é à direita é onde temos maior, não é? Onde é que nós temos maior? É essa parte. Então vamos pegar esta função, fica 8 menos 2x. Então, substituindo com a tendência que é 2, fica 8 menos 2 vezes 2. Então, isto fica 8 menos 2 vezes 2 é 4. Isto dá 4. Então, vamos verificar o limite quando x tende a 2 à direita. Não à direita, à esquerda. À esquerda é onde temos a parte menor, não é? Então, parte menor nós temos aqui. Então, vamos encontrar essa função. Então, x ao quadrado, vamos substituir pela tendência que é 2, fica 2 ao quadrado igual a 4. Então, o que falta agora? Vamos verificar a função no ponto. A função no ponto é onde nós temos a igualdade. Aqui temos menor e temos igual. Então, vamos considerar o x como sendo igual a 2 e vamos verificar a função no ponto. Neste caso, então, se é igual, nós encontramos a mesma função se for menor. Então, fica x ao quadrado. Isto é o mesmo que o 2 ao quadrado, sabendo que o x tende para 2. Então, isto dá 2 ao quadrado é 4. Então, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que os limites laterais, não é? À esquerda é igual ao limite lateral à direita igual à função no ponto. Qual é o ponto? É 2, pode ser. Ou seja, podemos colocar x, o mesmo que a função no ponto. Então, vamos verificar. Então, vamos verificar onde é que nós temos essa opção. Sabendo que o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita, igual à função no ponto e ao mesmo tempo é igual a 4. Então, é igual a 4. Então, vamos verificar aqui. Aqui temos 5. Nós não encontramos o 5 aqui. Então, aqui temos 7. Não é? Aqui temos o 5 e não temos. Mas aqui temos limite à esquerda, não é? Df de x igual a 4, limite à direita, df de x igual a 4. Então, os limites são iguais e ao mesmo tempo é igual a 4. Então, a opção correta, amados, número 28 é
a opção D. Opção D. Então agora vamos verificar o número 29. O número 20. Bom, o número 29 diz o quê? Seja f de x, não é? F de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Então, é correto afirmar que f de x é contínua em x igual a 1, contínua eliminável em x igual a 1, descontínua eliminável em x... Não pode ser descontínua, porque nos deram um certo ponto. Qual é esse ponto? É 1, é x igual a 1. Então, sabendo que o x igual a 1 não anula a parte de denominador. Então, razão pela qual não pode ser descontínua, não é? Não pode ser descontínua. Então, pelo poder da fé, nós podíamos anular essas duas opções. Não pode ser descontínuo. Se fosse x igual a menos 1, aí sim seria descontínuo. Bom, vamos analisar os dois casos. Contínuo em x. Quando é que se diz que uma função é contínua? Bom, uma função é contínua se os limites laterais forem iguais e ao mesmo tempo forem igual à função no ponto. Então, vamos analisar aqui. Essa expressão nós podemos fatorar, não é? É o mesmo que x mais 1, x menos 1, sobre x mais 1. Então, vais ver que ao multiplicar isto vai dar isto, a mesma coisa. Mas podemos simplificar essa parte e essa parte. Então, o meu f de x fica x menos 1, não é? Então, calculando o limite, ou seja, os limites laterais, neste caso, que o ponto dado é 1, então vai ser igual a 1, não 1, porque 1 menos 1 vai ser igual a 0, então a função no ponto também vai ser igual a 1 menos 1 igual a 0. Então, nós podemos concluir que essa função é contínua em x igual a 1, não é? Então, contínua eliminável em x não pode ser contínua eliminável em x igual a 1, porque nós não temos um ponto de descontinuidade, ou seja, não temos uma parte de descontínuo. Então, a razão pela qual nós podemos, ou seja, a opção correta é a opção A, contínua em x igual a 1. Bom, vamos ao número 30. Diz o que é número 30? Número 30, qual é o valor de limite, não é? O limite de x tendendo a menos 1, de x ao quadrado, não é? Mais 4x mais 3 sobre o quê? Sobre x ao quadrado menos x menos 2, não é? Então, isto é limite, é muito simples, não é? Então, o primeiro passo é substituir pela tendência. No lugar de x, nós vamos substituir por menos 1. Então, aqui fica menos 1 ao quadrado mais 4 vezes o menos 1, depois mais 3, sobre o menos 1 ao quadrado menos o x é menos 1, depois menos 2. Então, isto, menos 1 ao quadrado é 1, não é? Mais vezes menos é menos, 4 vezes 1 é 4, depois mais 3. Menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais 1, menos 2. Isto dá 1 menos 4 é menos 3, depois mais 3. Sobre, aqui é 2 menos 2. Então, menos 3 mais 3 são termos simétricos, ou seja, a sua soma é 0. Então, sobre 2 menos 2 é 0. Então, temos uma indeterminação. Então, como é uma indeterminação de 0 sobre 0, então eu posso usar a regra de L'Hospital, não é?
Diz o que é a regra deste senhor? Eu vou derivar em cima e embaixo. Então, fica limite de x tendendo a menos 1, de x ao quadrado mais 4x mais 3, não é? Sobre x ao quadrado menos x menos 2. Então, significa que eu vou derivar em cima e vou derivar embaixo. É a regra desse senhor. Então, fica sendo igual. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 4x é mais 4, não é? Derivada de 3 é 0. Então, nós vamos colocar 0. Então, derivada daqui de baixo é 2x. Derivada de x é 1. Então, como é negativo aqui, fica 1. Então, derivada de menos 2. Derivada de qualquer número é sempre 0. Então, não vamos escrever 0. Então, vamos substituir onde tem x pela tendência. O x tende para menos 1. Então, fica 2 vezes o menos 1 mais 4 sobre o 2 vezes o menos 1 menos 1. Então, isto dá 2 vezes menos 1 é menos 2 mais 4 sobre 2 vezes o menos 1 é menos 2, depois menos 1. Então, menos 2 mais 4 é igual a 2 positivo sobre menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, isto fica menos, esse menos podemos colocar exatamente daqui, menos 2 sobre 3. Então, a opção correta é onde tem menos 2 sobre o 3. Vamos verificar o número 30. Opção A, temos 3, não é. O 2 sobre 3 não é, tem que ser menos 2 sobre 3. Então, aqui temos menos 2 sobre 3. Então, aqui é menos 3 sobre 2, não é? Então, a opção correta é onde temos o menos 2 sobre 3. É o que temos aqui. Então, vamos passar para o número 32, não é? Para o número 32. O número 32 não tem exatamente cálculos, mas para quem é um ninja de verdade, só por analisar aqui, então há de achar a opção correta. Não é 32, mas sim é exatamente 31. Ok, 31 é um pouco complicado, tenho que anotar. Então, diz o que? Limite, 31 é limite de x tendendo a mais infinito, que é o mesmo que infinito, de x mais 1 sobre x elevado a 2x. Então, nós queremos saber qual é o valor, não é? De limite de x, dessa expressão, quando x tende a infinito. Bom, é muito simples. Nós sabemos que limites dessa natureza são dados, ou seja, a indeterminação, vou ir direto, é de 1 elevado ao infinito. É de 1 elevado ao infinito. Tem um x aqui ao substituir ou seja, pela tendência vai ser infinito aqui sobre infinito elevado a infinito. Aqui, como é infinito sobre infinito, nós teremos que observar o termo de maior grau, que é x. Então, nós vamos dividir aqui o x sobre x, e aqui embaixo x sobre x, e aqui 1 sobre x. Tendendo ao infinito, aqui íamos simplificar e ia ficar 1 sobre 1 elevado a infinito, ia dar 1 sobre infinito. A razão pela qual a indeterminação é 1 elevado a infinito. Então, como é que se levanta uma indeterminação dessa natureza? Bom, indeterminação dessa natureza é levantado através de Euler, não é? Euler é elevado ao limite de x tendendo a infinito. Bom, vou calcular logo direito. Então, isto tem regra. Basta você encontrar uma indeterminação de 1 elevado ao infinito. Ao calcular, ou seja, aqui dentro tens que aumentar o menos 1. Então, fica x mais 1 sobre x, depois vou acrescentar menos 1. Tudo isto, quando eu acrescento menos 1, este senhor, não é, tem que baixar para aqui, para multiplicar. Então, isto é o mesmo que Euler
elevado ao limite de x tendendo a infinito. Aqui vou achar MMC. Aqui vai ser x, aqui vai ser 1. Então, achando MMC, 1 multiplicando isto que está em cima fica x mais 1, não é? Depois menos, esse menos, o x vezes ou seja, x vezes 1 de numerador é x sobre o denominador comum é x, que multiplica a 2x. Aqui temos x menos x, é 0. Então, fica exatamente Euler, limite de x tendendo a infinito, não é? Aí sobrou 1 sobre x, não é? Que multiplica a 2x. Então, isto é o mesmo que Euler elevado a limite de x tendendo a infinito, não é? Este tem que multiplicar isto. Então, 1 vezes 2x fica 2x sobre x. Nós podemos simplificar esse x com esse x. Então, fica Euler de limite de x tendendo a infinito. Simplifiquei aqui, sobra o quê? Sobra 2, não é? Então, nós sabemos que limite de uma constante é igual à própria constante. Então, o limite de 2 vai ser 2. Então, a opção correta é onde tem Euler elevado a 2. Vamos observar o 31. Então, 31 é Euler elevado a 2. Logo, a opção correta é A. Aqui não é. Então, vamos ao número 32. No número 32, nós só vamos observar, não é? Num ponto de abscissa t, não é? Num ponto de abscissa t, a derivada de uma função f de x é dada por derivada de limite de x, não deve ser ao quadrado aqui embaixo, não pode ser ao quadrado. Então, vamos descartar a opção A e B, não, e C. Então, opção C, não, opção B. Então, num ponto de abscissa t, não é? A derivada de uma função é dada por, tem que tender a zero. Tem que ser t que tende a zero, porque dizem que a abscissa t, então aqui colocaram x tende a t, mas tem que ser t como abscissa tendendo a zero. Logo, isto não é, quase para ser, mas não é. Vamos ver a opção D. Tá aqui, abscissa é t tendendo a zero. Então, a opção correta é D. Então, vamos ao número 33. Não há muita matemática na opção 33. Bom, tendo a função f de x, não é? Este é o número 33. Tendo a função f de x igual a x ao quadrado, não é? Então, o quociente de x para a primeira derivada é... Então, como isto é uma função, o quociente daqui é 1, mas nós queremos a primeira derivada. Então, vamos derivar. Então, derivada disto é só mandar isto descer, depois tirar uma unidade. Fica 2, x tirando uma unidade, 2 menos 1, fica exatamente 1, que é o mesmo que 2x. Então, nós queremos saber qual é o coeficiente até. Então, o coeficiente é 2, é este valor. Era muito simples este exame. Então, a opção correta é A. Bom, vamos ao 34. O valor da primeira derivada no ponto 1, não é? Com h de x igual a 3. Veja que ao achar a primeira derivada, isto vai ser 0. Então, como o seu x vai ser 0, não é? Ao achar a primeira derivada disto, vai ser 0. Então, sabendo que o seu x tem que ser 1. Aqui você não tem uma variável, não tem como substituir por 1. Então, o resultado vai permanecer o 0. Então, a opção 4, ou seja, a opção correta no número 34 é 0. Então, vamos
ao número 35. 35. Vamos calcular a primeira derivada da função 2 elevado a x vezes x ao quadrado do número 35. Bom, temos que achar a primeira derivada. Qual é a função? É f de x igual a 2 elevado a x vezes o x ao quadrado. Então, temos que achar a primeira derivada. Bom, aqui temos isto exponencial, não é? Então, vamos achar a primeira derivada. A primeira derivada vai ser igual. Aqui temos o produto, temos que aplicar aquela fórmula da derivada do produto, não é? Então, é derivar a primeira, multiplicar pela segunda, depois adicionar pela primeira, depois multiplicar pela a segunda, depois derivar. Então, a primeira derivada, não é? Vai ser igual, derivada disto, é só mandar isto descer, derivar, depois vezes o ln da base, que neste caso é 2, depois manter a expressão 2 elevado a x, vezes o x ao quadrado mais 2 elevado a x, vezes derivada disto é 2x. Então, fica a primeira derivada igual, derivada de x é 1. Então, 1 vezes isto não vai mudar nada, vai ser exatamente o ln de 2 vezes o 2 elevado a x vezes x ao quadrado mais 2 elevado a x vezes 2x. Daqui posso colocar em evidência o que eu tenho em comum, na verdade. Tenho 2x e aqui tenho 2x. Tenho x ao quadrado e aqui tenho somente um único x. Então, significa que eu vou ter o 2 elevado a x, não é? Vezes, eu vou tirar um x aqui e aqui vou tirar um x. Então, terei um x, fica ln de 2, não é? Vezes, já tirei o 2 elevado a x, está aqui fora e tirei um x aqui. Significa que fica um x. Depois, mais, já tirei isto, já está lá. E tirei um x aqui. Resta o quê? Resta exatamente o 2. Então, isto é o mesmo que 2 elevado a x vezes x, depois ln. Aqui podemos levar esse 2 para aqui. Esse 2 para lá, tanto faz. Ln de 2 mais o 2. Então, isto é que é a primeira derivada daquela expressão. Então, vamos analisar qual é a opção correta. Aqui temos 2 elevado a x, depois o x, não é? ln, quase para ser correta, mas não tem o x aqui dentro. Então, opção B, primeira derivada, 2 elevado a x vezes x, depois o x, esse x, ln de 2 mais 2. Então, a opção correta é essa. Só. Aqui não temos o x aqui dentro, não é? Aqui não temos um x aqui. Não deve ser 2x, tem que ser 2. Então, a opção correta é exatamente a opção B. Então, vamos ao número 30 ao número 36. 36 diz o quê? Qual é, ou seja, a segunda derivada da função? Qual é essa função? É h de x igual ao quê? A 2x. Então, nós queremos, aqui o número 36, nós queremos a segunda derivada desta função. Então, para achar a segunda derivada, tens que passar da primeira derivada. Então, vamos achar a primeira derivada. A primeira derivada disto é 2, não é? Então, a segunda derivada, temos que derivar pela segunda vez. Derivada de 2, derivada de um número é sempre 0. Só isto, só. Vamos ver qual é a opção correta.
Então, 36, a opção correta é onde tem 0. Opção A. Então, vamos ao número 37. Bom, 37, para que valores de x a função, qual é a função? F de x igual a x mais 4, não é? X mais 4, depois x menos 6, que multiplica a x mais 5. Então, não admite derivada. Temos que fazer análises aqui, não é? Bom, para que valores de x a função f de x não admite derivada? Bom, nós sabemos que uma função só não admite derivada se a parte de baixo, ou seja, a parte de denominador for igual a 0. Então, vamos pegar a parte de denominador. A parte de denominador for igual a 0. Então, isto na matemática é o mesmo que x menos 6 igual a 0, ou isto também deve ser igual a 0. Então, x vai ser igual a o menos 6, quando passa para lá fica positivo, fica 6, ou o x tem que ser igual a o 5, quando passa para lá fica negativo. Então, a opção correta é onde tem x igual a menos 5 ou o x igual a 6. Começamos do número menor, depois do número maior. Então, vamos ver onde é que nós temos isso aí. Então, número 37. Aqui temos x menos 6 seja positivo, não é? Então, B, x igual a 5, não, tem que ser menos 5. 4, não temos 4. Opção B, x igual a menos 5 ou x igual a 6. X igual a menos 5 ou x igual a 6. Então, a opção correta, amados, é a opção D. Bom, para o caso do número 38, a figura representa o gráfico da primeira derivada de uma função f. Qual é o gráfico que representa a função f? Na verdade, o gráfico que representa esta função que foi derivada pela primeira vez é uma parábola voltada para cima. Neste caso, a opção correta é a opção B, sem discussões. Então, vamos ver o número 39. O número 39 diz o quê? Esse exame era moleza. Bom, nos deram a função x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos 9. Então, nós queremos saber qual é o valor da primeira, nem a primeira, é a segunda derivada, no ponto x igual a 1. Bom, para chegarmos nessa fase, primeiro temos que passar da primeira derivada. Então, vamos derivar isto da primeira vez. Como é uma multiplicação, nós vamos derivar a primeira, vamos manter a segunda, vamos adicionar com a segunda não derivada, depois vamos multiplicar com a segunda e derivamos. Então, isto fica... derivada disto é 2x, de x ao quadrado é 2x. Vamos manter o x ao quadrado menos o 9. Mas x ao quadrado, derivada disto, derivada de um número é 0. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Logo, a primeira derivada fica... depois vamos distribuir isto para lá. Fica 2x ao cubo, não é? Temos um expoente 1 aqui, depois vamos multiplicar isto, depois vamos somar. Então fica 2x ao cubo, depois menos 2x vezes o 9 fica 18x, mais o x, nem x, vamos multiplicar isto, fica 2x ao cubo. Temos um 1 aqui, ao somarmos vamos ter um 1. Então temos termos semelhantes, vamos adicionar 2x ao cubo mais
2x ao cubo fica 4x ao cubo menos 18x. Bom, nós queremos a segunda derivada. Então, já temos a primeira. Então, temos que derivar de novo. Então, fica 4. Estamos a derivar, né? É uma constante. Nós vamos manter a constante. Derivada disto é 3x ao quadrado. Menos derivada disto, vamos tirar o x, fica 18. Então, a segunda derivada disto vai ser igual a 4 vezes 3 é 12x ao quadrado menos 18. Então, nos deram um ponto aqui, x igual a 1. Então, a segunda derivada aqui tem que ser 1. Significa que no lugar de x nós temos que colocar o 1. Então, fica 2 vezes o 1 ao quadrado menos 18. Então, fica 12. 1 ao quadrado é 1. 12 vezes 1 é 12. Então, menos 18. Isto dá menos 6. 12 menos 18 dá menos 6. Então, vamos verificar onde nós temos o menos 6. Então, opção correta número 39 é onde nós temos o menos 6. Então, opção A. Opção B não é, C não é, D não é. Opção A. Então, vamos ver o último número. O último número, 40. Ué. Vamos escrever aquela função mais 27x menos 1. Então, querem o que no número 40? Bom, quais são as coordenadas dos pontos mínimo e máximo de função f de x igual a menos x ao cubo mais 27x menos 1. Então, para a gente achar os pontos máximos e mínimos, primeiro temos que achar a primeira derivada e depois vamos igualar a zero. Vamos ver o que acontece depois. Então, vamos achar a primeira derivada. A primeira derivada disto é menos 3x ao quadrado, mas aqui fica 27. A derivada disto é zero. Então, já temos a primeira derivada. Segundo passo, temos que levar a primeira derivada e igualarmos a zero. Qual é a primeira derivada? É menos 3x ao quadrado mais 27 igualarmos a zero. Então, fica menos 3x ao quadrado igual, o 27 é positivo, quando passa por lá fica negativo. Temos menos e menos, ou seja, temos menos aqui. Vamos multiplicar toda a expressão por menos 1. Então, aqui fica positivo e aqui fica positivo. Então, vamos isolar o x ao quadrado igual a 27. Este está a multiplicar, quando passa para lá, divide. Então, x ao quadrado dá 27 dividido por 3 é 9. Então, vamos achar x1 e x2. É só a gente dizer x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. Então, significa que o x1 é menos 3 e o x2 é 3. Então, vamos levar esses pontos, vamos substituir aqui na função, ou seja, na primeira função, na nossa função. Então, vamos considerar o menos 3 primeiro. O menos 3 vamos substituir nessa função. Então, fica menos, não é? No lugar de x, vamos colocar o menos 3. Então, fica menos 3 ao cubo. Mais o 27, não é? O 27 tem x. Então, no lugar de x, vamos colocar menos 3. E depois, menos 1. Então, f de menos 3 fica menos 3 elevado a 3. Então, nós sabemos que o número negativo elevado a um expoente ímpar sempre vai resultar em um número negativo. Então, fica menos 27. Mas, não mais aqui, mais vezes menos é menos. 27 vezes 3 é 81, menos 1. Então, f de menos 3 fica... menos vezes menos é mais. O 27 fica positivo, menos 81 menos o 1. Então, f de menos 3
isto vai ser igual a menos 54 menos 1. Então, f de menos 3 vai ser igual a menos 54 menos 1. Dos sinais iguais, nós vamos manter o sinal, depois vamos somar 54 mais 1 é 55. Bom, vamos para o ponto em que x é 3 positivo. Então, teremos menos o 3 ao quadrado mais 27 vezes o 3 por menos 1. Então, vamos ter o menos, aqui vamos ter o 27, cuidado, aqui é 3. Então, vamos ter o 27, aqui vamos ter mais 81, não é? Menos 1. Então, f de 3 vai ser igual a o quê? Vai ser igual a... Aqui vamos ter o 54 menos 27 mais 81 é 54. Menos 1. Então, f de 3 vai ser igual a 54 menos 1 é 53. Bom, como é que verificamos os pontos máximos e mínimos? Nós verificamos os pontos máximos e mínimos através dos resultados que nós temos. Então, vamos verificar dentre este e este qual é o mínimo valor. Então, o mínimo é este, não é? Então, neste caso, o mínimo, não é? Quando x é menos 3, vai ser o menos 55, não é? E por fim, o máximo, quando x é 3, o y é 53. Então, o mínimo é estes valores e o máximo é este. Então, vamos verificar ou seja, no enunciado. Bom, quais são as coordenadas dos pontos mínimos e máximos? Então, o mínimo nós dissemos que é menos 3 e menos 55. Então, a opção A temos menos 3 e menos 55. E por fim, a opção, ou seja, no máximo é 3 e 53. É o que temos exatamente na opção A. Foi bom estar convosco, pessoal. Até na próxima oportunidade. Meu nome é Armando Lucas. Para mais informações, deixe o seu comentário. Fui.